Fala galera do canal Tênis Club, Robson aqui para mais um vídeo de palpites e análises para o tênis, madrugada do dia 3 para o dia 4 de outubro. Trazemos aqui informações importantes e preciosas no canal. A gente está numa semana um pouco mais difícil, trocando com o mercado, mas eu creio que a gente vai finalizar com chave de ouro para sair positivo dessa semana, beleza? Já vamos direto ao que interessa, WTA Simples de Pequim e ATP Simples de Xangai. Muita surpresa acontecendo. A gente vê que as zebras estão tomando conta do mercado, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Vamos começar pelo feminino. WTA, a gente vai ter a semifinal contra de Anisimova contra Coco Gauff e Jéssica Pegula contra a nossa gloriosa Noskova. Vamos começar pela Amanda Anisimova contra Coco Gauff. A Gauff é atual campeão, pontos a defender, tá na semifinal, jogou bem contra a Rakhmonova, contra a Fernandes, contra a Bencic, teve esses dois jogos bem extensos, mas já contra a Liz ela venceu tranquilo. Foi um 2-0 sem muito susto, quebrou, foi quebrada, depois quebrou de novo, confirmou o serviço. 2-0 contra a Liz, que é uma jovem promessa aí do tênis, joga bem, mas... Enfim, chegou, fez a sua melhor participação em Master 1000, quarta finalista, saiu para atual campeã. Gauff, que já ganhou o Roland Garros esse ano, então é uma pessoa de uma fase excelente, apesar de não estar na sua melhor quadra. Já a gloriosa Amanda Anisimova fez partidas duríssimas, principalmente contra a Muchova e contra a Pauline. Contra a Pauline, se eu não me engano, esse jogo estava ela saiu perdendo de 1-0 e aí conseguiu virada. Numa cabeça clutch, fechada, irmão, fechada, sabe? Jogando um tênis preciso, os pontos bonitos, batendo bem na bola. A Amanda Anisimova me empolgou muito nesses duelos, mostrou uma capacidade de recuperação e uma resiliência absurda. No confronto direto, a gente tem a Anisimova tendo vantagem, 2-1, mas olha só, os jogos foram tudo há mais de 3 anos, então a gente nem leva muito em consideração, apesar de uma já conhecer o jogo da outra. Nós podemos observar que nesse retrospecto a Gauff ganhou onde ela é melhor, no saibro. Piso duro, ou quadra rápida e piso duro, deu Anisimova. Então, cara, esse jogo aqui é um jogo assim, cabreiro e treteiro. O que eu pensei? Eu pensei que essa partida ela pode ter um over games. Esse over games, ele é fundamentado em algumas coisas. A primeira dela é que elas têm cedido sets para adversários, tanto a Gauff quanto a Anisimova. As duas têm cedido esse set, às vezes demora a engrenar, dorme um pouquinho no começo do jogo. E aí, depois que acorda, vem atrás, enfim. E aí estão tendo jogos de 3 sets as duas. Então eu acredito que a gente pode pegar um primeiro set extenso, um segundo set equilibrado e bater essa entrada. Ou pode pegar 3 sets. Então eu entraria nessa odd aqui de over games, pagando 1,96 com uma unidade. Essa seria minha entrada para Amanda Anisimova e Coco Gauff, segundo essa leitura que eu acabei de fazer. Dos jogadores que elas são clutch, estão jogando bem, já se enfrentaram, mas que demoram um pouco a engrenar às vezes, perde um set, tem um set muito disputado e isso aí pode render muitos games pra gente, ok? Jéssica Pegula contra a nossa gloriosa Noskova. Linda Noskova. Vamos lá? No head-to-head, o confronto direto, um lado para Noskova, Dubai 2025, e um lado para Pegula na grama. Então, os dois confrontos esse ano, a gente pode observar que quando elas se enfrentaram, a Pegula não conhecia o jogo da Noskova, levou 2-0. Entendeu como é que funciona o jogo da Noskova, ganhou 2-1. Essa é a leitura que eu tiro. Vem aí de vitórias contundentes. A Pegula teve, se eu não me engano, 6 match points contra a Navarro, 6 oportunidades de fechar o jogo e não conseguiu fechar, então eu vi ela um pouquinho instável. Ela é favorita nesse jogo. Cadê? 1,50, ela é favorita. Porém, a Noskova também não tá pra brincadeira. Olha só, a Zeng saiu retirada aqui, ganhou o Wang 2-0. A Zeng retirada, ganhou a Potapova 2-0 e a Kartal 2-0. Então, meu irmão, Noskova vem também com a mente blindada, com a mente fechada. A Navarro tá dando alguns moles. E eu acredito que essa partida eu entraria no 3 sets. E eu também vejo muito, mas muito valor nesse 2,63 Noskova. Muito valor. Não sei se alguém vai querer arriscar, mas também fica uma dica. Eu vou fazer uma aposta mais moderada, eu entraria no 3 sets, pagando 5,47, pagando 2,47, quase 2,5. Beleza? Essa seria minha entrada para esse jogo por essa leitura que eu fiz.
Agora vamos lá pro masculino, jogo pra caramba. Eu não vou fazer muita entrada, tá? Vou fazer entradas mais restritas nesse vídeo. Se por acaso aparecer oportunidade, já sabe. Grupo do Telegram. Informações que eu trago aqui pra vocês são informações preciosas, informações que muitas vezes são pagas. E eu não tô cobrando nada de vocês, a única coisa que eu peço é deixar o like e se inscrever no canal. Isso já me ajuda de forma, absurda. Me ajuda pra caramba. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí com algum amigo que gosta de tênis, fazer entrada e apostas no tênis. Vamos lá pra ATP Simples de Xangai, Master 1000, né? Aldir Aliassime contra Tabilo, Aliassime favorito, Halis contra Lerreca. Eu até separei esse jogo aqui, deixa eu ver. Halis contra Lerreca. Head to head. O Halis, ele vem de uma sequência bem negativa, olha só, bem ruim. O Lerreca é muito favorito nesse jogo. Eu pensei até em pegar um handicap. O Lerreca tem um pouquinho mais de um pouquinho não, muito mais, né? Tá quase o contrário. O que tem de vermelho aqui, tem de verde aqui. Tem 2 verdes, 2 vitórias e aqui só tem 2 derrotas. Então o Lerreca, ele é bem favorito. Eu pensei muito em fazer esse handicap, mas já caiu. Caramba, já era pra eu ter feito a entrada. Não, foi isso aqui não. Cadê, meu Deus do céu? É isso aí, Halis e Lerreca. Eu pensei em fazer esse 2,5 aqui, pagando 2,9. Por quê? A gente sabe que o Halis não vem numa boa fase, que o Lerreca, ele tá numa fase muito melhor que o Halis. Só que, buscando as informações sobre esse jogo, olha o que eu encontrei. O calendário asiático de 2025 do Lerreca, ele optou por jogar apenas Xangai sem torneios preparatórios. Isso é um ponto a levar em consideração. O último jogo que ele atuou foi Copa Davis. Então ele chega de 2 semanas de inatividade, sem ritmo de jogo nenhum. Ranking, ele atingiu o melhor ranking da sua carreira, sendo agora o tcheco, ele é da República Tcheca, o número 1. Recorde em Master, primeira rodada de Master, ele venceu 11 de 12 partidas. Em Xangai, nas suas participações anteriores, ele jogou uma partida e ganhou a partida que ele fez também de estreia. O fator de risco dele pode estar lento, sem ritmo e adaptação das condições locais. Halis quebrou o jejum, vem de 9 derrotas seguidas em chave principal de nível ATP. Estreia em Xangai com vitória sobre o McDonald, recuperando a confiança. Histórico nos Masters, 5 vezes em segunda rodada, mas perdeu 4. Única vitória relevante foi contra o Deminal em Miami 2023. Top 20. Melhor vitória foi em 2025 contra o Rublev em Dubai, onde chegou na semifinal. Desde então perdeu 6 duelos seguintes contra a top 20, 4 deles em 7 diretos. Histórico em Xangai 2023 caiu na segunda rodada para o Rublev. Nunca se enfrentaram. O cenário esperado, o Lerreca, ele pode sentir a falta de ritmo no primeiro game. O Halis é perigoso quando pega confiança, mas tem sido irregular e não venceu o top 20 desde Dubai. A tendência é Lerreca ajustar o ritmo logo e o favoritismo é dele. Halis teria que aproveitar o início lento do tcheco para sonhar. Então, cara, observação final. O Lerreca, ele é o favorito, mas existe um risco de entrada lenta que pode abrir espaço para um primeiro set equilibrado. O Halis, ele tem pouco histórico de vitórias contra o top 20, o que limita essa chance de fechar o jogo. Então o que eu pensei, galera? Eu pensei em entrar com 2 sets e meio, apostando que o Halis vai ganhar esse primeiro set. Ou se vocês quiserem também, deixa eu ver como é que tá pagando total de games no set 1. Total de games partida, total de games equipe partida, handicap total de games set 1. Ou pode entrar aqui acima de 10,5. Para quem quiser também, 2,6. Isso pode ser interessante. Mas nessa partida eu vou ficar com 3 sets. É arriscado? É arriscado. Bota só meia unidade, tá? Mas por essa leitura que eu fiz, eu acredito que a gente pode conseguir uma entrada. Beleza? De Jong contra o Mensik. Aqui temos outra observação desse jogo. Frank De Jong contra... Não, Jasper De Jong. Frank De Jong é o jogador, né? Contra o nosso glorioso Mensik. No confronto direto entre eles não há partida. A fase recente deles, a gente pode ver que o De Jong jogou um pouquinho da Asiática, jogou Pequim, jogou Xangai, já estreou contra o Zhou, ganhou. O Mensik, ele vem de uma derrota pro Deminal em Pequim, ganhou o Kazakhs e também ganhou o Kekmanovic também em Pequim. Então os dois estão com o pé na gira asiática. O histórico do Mensik,
que é o nosso favorito aqui em Xangai, ele chegou às quartas de final, tirou o set de Djokovic. Nos Master 1000, ele já tem 3 quartas de final na carreira, incluindo o título de Miami. Ele tem recorde em estreia de Master 1000, 9.1, com uma única derrota. Então ele ganhou 9, de 10 ele ganhou 9 e perdeu uma. A derrota foi em Roma, saibro pesado, porque ele estava machucado. A consistência em estreia de 2025 passou pela primeira rodada em 16 dos 18 torneios disputados. A preocupação do Mensik, que é claro uma jovem promessa, para mim o maior prospecto do tênis entre os atletas de 20 anos para baixo é ele. Ele tem um tênis excelente, só que qual que é o problema? Físico. Ele é um cara que tem um físico fraco. Precisa fazer esse fortalecimento e talvez dar uma dosada nos torneios. Fator de confiança, quando saudável, ele sempre inicia bem os torneios, mas há incerteza sobre essa condição, justamente física. O De Jong, ele estreou em Xangai e venceu o Zhu em 3 sets, garantindo sua primeira vitória. 2025 é a melhor temporada da sua carreira, com vários marcos pessoais. Chegou em final de ATP 500 indoor no começo do ano, não sei se vocês lembram disso. Contra top 20, ele é competitivo, mas ainda sem vitórias. Fez 6 jogos e perdeu 6. O objetivo dele é buscar a primeira vitória contra o jogador no top 20, que seria um marco importante. O cenário esperado: Mensik, se tiver em boa condição, é favorito e superior. Nível técnico não tem nem comparação. Se estiver limitado fisicamente, De Jong pode aproveitar, porque ele tem capacidade para conseguir se infiltrar nas brechas que o adversário dá. Não sabemos se é o caso, mas o Mensik é favorito e sua condição física é o ponto-chave. De Jong, ele é um azarão, mas é um azarão que vai tentar aproveitar as oportunidades. Odd pagando 1.44, 2.75. Nesse jogo, meus amigos e meus irmãos, o que eu faria? Mensik contra De Jong. Eu entraria aqui no handicap de -3 para o Mensik. Botaria também meia unidade. Seria a minha entrada para esse jogo. E para finalizar, mais uma partidinha aqui. Temos Rinderknech contra Michelson. Rinderknech contra Michelson. Cadê? Aqui, ó. Se a gente for ver o retrospecto recente de cada um deles, o Rinderknech tá bem melhor. O Michelson tá completamente vermelho. Confronto direto 2-0, 2-0 pro Rinderknech. 1.91. O que eu senti do Michelson? Ele tava um pouco... Do Rinderknech, ele tava um pouco nervoso no jogo contra o Djokovic. Mas mesmo assim eu acho que ele é favorito. Então a minha entrada seria pro Rinderknech ganhar, porque tá pagando 2.07. Ele tá como zebra. Eu acredito que vale a pena a gente tentar pegar essa oportunidade. O Rinderknech, na sua estreia em Xangai, venceu após o abandono do Djokovic, depois de perder o primeiro set em razão de interrupções médicas ao adversário. Recorde na temporada, ele tá com 26 vitórias em 31 jogos. Dessas vitórias, 10 foram em pisos rápidos, de 16 jogos em pisos duros, né, quadra dura, ele venceu 10. Então é um piso que ele se sente à vontade. Xangai tá rápido, não tá tão rápido quanto o ano passado, ano retrasado, mas tá rápido. Pelo menos a quadra dura, né? Só que ela ficou mais lenta. Tem esse detalhe também que a gente sempre traz aqui pra vocês. E a umidade também tá muito alta. Competitividade, ele levou vários top players ao limite, como o Alex de Minaur, venceu em 3 sets, perdeu em 3 sets em Pequim. Então ele tem tirado ponto desses caras, tem jogado bem. O histórico de Master 1000, ele tem de quatro competições disputadas, em 3 vezes ele chegou à segunda rodada. A melhor campanha é em Xangai, caso vença esse jogo, que vai para a terceira rodada. Já o Michelson, no momento atual, sequência negativa de 4 derrotas, como a gente viu aqui, ó. Cadê Ralhos, Rinderknech? Cadê, meu Deus? Aqui, 1, 2, 3, sequência negativa de 4 derrotas. Último jogo, perdeu para o Tonkin na estreia de Tóquio. Torneio Asiático em 2025, apenas essa partida disputada, 1-0, Tóquio no caso. Então já não está tão ambientado, apesar de ter feito um jogo. Seu histórico em Xangai 2024, ele perdeu a segunda rodada para o Djokovic, em 2 sets decididos no tie-break. Então trouxe um game bem equilibrado. Confronto direto, head-to-head, Rinderknech 2-0 no Michelson. Por isso que eu não estou entendendo essa odd 2. Eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade do mercado. E importante vitória recente do Rinderknech indica a vantagem psicológica e maior adaptação ao estilo de Michelson. Observação final. Fator: a forma do Rinderknech. Ele chega mais competitivo, apesar de histórico e irregular da temporada. Fator: confiança. O Michelson vive uma fase e não se adaptou à turnê asiática. A tendência é o Rinderknech ligeiramente favorito para ampliar a vantagem no head-to-head e alcançar a sua melhor campanha em Xangai. Então a entrada que eu faria seria
Essa daqui pro Rinderknech ganhar o jogo. Ok, ok, ok. Essas seriam as nossas entradas e eu acho que eu vou fazer uma múltipla também para jogar lá no nosso grupo do Telegram. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação. Se você não faz parte do grupo do Telegram, é de graça. É só você entrar, tá na descrição. Vou confirmar as apostas e vou jogar tudo lá pra vocês. É isso, valeu galera, abraço, até a próxima.